Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia. Eu sou o professor Marcos Antônio, professor do Pré-Vestibular Solidário da UFCG. Então, se você quer saber mais sobre o interior da Terra e sobre placas tectônicas, você está no local certo. Então, assista o vídeo até o final. O planeta Terra já passou por diversas transformações. Nós sabemos que cerca de 4,55 bilhões de anos que o planeta tem de existência. Então, obviamente, já passou por diversas transformações. Pensando nisso, numa escala muito grande, os cientistas começaram a dividir todos esses anos com critérios, por exemplo, em êons, eras e períodos. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre o tempo geológico, que é um tempo muito longo que nós não temos menção de quanto seja. Para vocês terem uma ideia, se fôssemos colocar todos os anos geológicos em uma escala de um ano, nós, os seres humanos, estaríamos no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 51 segundos, para vocês terem essa ideia, que nós somos quase nada aqui no planeta Terra, em relação aos anos que já se passaram. Nesse sentido, os cientistas dividiram segundo critérios, segundo alguns acontecimentos marcantes em êons, eras e períodos. Por exemplo, alguns cientistas não usam mais o AD-ano, mas o AD-ano era quando a Terra era muito quente e começou a se resfriar. Então o magma, quando ele começa a se resfriar, começa a surgir as primeiras rochas. Então uma das características do AD-ano era o aparecimento dessas primeiras rochas. Outro exemplo também é no Mesozoico, na era Mesozoica, no Jurássico, que começa a separar o Pangeia. Nós vamos conhecer o que é Pangeia. Então começa a haver essa divisão. Então vários outros fatores, outros acontecimentos também foram possibilitados através desses anos, porque a Terra começou a passar por transformações e essas transformações fez com que alguns seres foram sendo criados, desenvolvidos, evoluídos e consequentemente estamos nos dias de hoje aí com toda essa riqueza que nós temos no planeta Terra. Bom, a estrutura da Terra. O ser humano conseguiu chegar a cerca de 12 quilômetros de perfuração no interior da Terra, lá na Rússia. Então eles começaram a querer realmente buscar respostas do interior da Terra, só que como nós não temos tanta tecnologia assim para suportar a temperatura do interior da Terra, conseguimos chegar apenas a 12 quilômetros na Rússia. Só que com esses 12 quilômetros, alguns cientistas começaram a perceber que poderiam ter respostas sim do interior da Terra, as possíveis respostas. Então, instalaram alguns sensores de abalos sísmicos, né, para ter as informações. Então, segundo esses sensores, nós temos algumas informações aqui. Gente, a estrutura da Terra, certeza que vocês já ouviram falar, já viram em slides, já assistiram aula dos professores de vocês. Mas eu quero que vocês entendam de uma forma bem simples, bem resumida, a respeito da crosta terrestre, a respeito do manto, a respeito do núcleo externo, do núcleo interno, para nós começarmos a adentrar dentro dos movimentos de placa tectônica, ok? Então, se você está atrás aí de entender mais sobre placa tectônica, você tem que assistir esse começo para você entender bem. Gente, a crosta terrestre é a camada mais superficial da Terra, que é a que nós conhecemos. E, obviamente, é a que nós mais conhecemos, porque nós moramos nela. A crosta ela varia de 50 a 70 quilômetros de espessura. Em alguns locais pode ter menos, a espessura pode ser menor, né? Em alguns locais pode até ser maior. Está dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental é formada essencialmente de silicatos aluminosos, e antigamente era chamada de sial, tá? E em sua maioria ela é formada como se fosse um granito, que é uma rocha magmática intrusiva, ok? As ondas sísmicas, segundo os sensores que foram desenvolvidos e instalados, lembra naquela perfuração na Rússia de 12 km, é de 5,5 a velocidade de propagação. Então, a fins didático, é dividida a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta oceânica ela é mais densa, ou seja, ela é mais pesada, porque ela é basicamente formada de basalto. E basalto é uma rocha magmática extrusiva. E ela é muito rica em ferro, então, obviamente, ela é mais pesada. Só que ela é menos espessa, ela tem cerca de 5 a 10 quilômetros de espessura. E a velocidade, né, de ondas sísmicas chega a 7 km por segundo. Então vocês podem ver um pouco de variação aí na mesma camada, né? Um pouco mais superficialmente 5,5, um pouco mais no interior, mais inferior, 7 km por segundo. Então nós já vemos essa diferença. Então, gente, a parte da crosta terrestre, essas duas partes nós dividimos a fim didáticos, né? Com um pouco do manto, a parte superior do manto forma a sinosfera, que é um pouco mais rígida, que é um pouco mais rochoso. Nós vamos entender agora o que é o manto.
Então o manto ele fica logo abaixo da crosta. Então nós temos aqui a crosta que nós vivemos, a parte mais superficial, e nós temos o manto. O manto é a camada mais espessa da Terra, cerca de 2.950 quilômetros de espessura. E formou-se cerca de 8,3 bilhões de anos. Então, na passagem da crosta para o manto existe uma descontinuidade. E foi aí que os cientistas descobriram, olha só, de 0 a 70 existe quase que um padrão de onda sísmica, mas quando passa desses quilômetros, acontece aqui uma descontinuidade. Então, segundo o cientista que descobriu, né, Morozovich, essa descontinuidade se chama Morozovich. É o nome russo, né, minha gente? Para os mais íntimos, nós podemos chamar de Morro, ok? Muito obrigado, é a mãe de Morro. Vou colocar o nome um pouco difícil para a gente, né, falar, nós brasileiros. Então, e ele descobriu isso em 1910. Então o manto ele se divide em manto superior e manto inferior, também a fins didáticos, porque assim, por ser tão espesso, gente, a gente tá falando aqui, mas ele é muito espesso, então algumas características vai ter, predominar mais no superior, outras características vai continuar mais no inferior. Veja bem, a temperatura do manto superior chega a 100 graus, tá? Chega a 100 graus. Eu quero que vocês entendam isso. E a velocidade de ondas sísmicas é de 8 km por segundo, tá? Pronto, olha, um manto inferior fica mais abaixo, obviamente, está na velocidade, essa velocidade de onda sísmica aumenta cerca de 13,5 km por segundo, com temperaturas que chega a 2.200. Então nós estávamos o quê? A 100 graus, né? No manto superior, nós estávamos a 100 graus. Quando vai para o manto inferior, já chega a 2.200. Então é uma temperatura muito alta. E essa temperatura proporciona correntes convectivas, então existe um movimento, porque veja bem, quando vai para o fundo, quando o material vai mais ao fundo, é muito quente, vai subindo, já vai esfriando, vai subindo, vai esfriando, então vai tendo uma corrente convectiva aí, e correntes convectivas gerar movimentos. Nós vamos entender quais são esses movimentos já, ok? Então, deixa eu ver aqui, vamos agora para o núcleo externo. O núcleo externo, gente, ele é menos conhecido. Quanto mais profundo, menos conhecido é, né? E existe outra descontinuidade. Da crosta para o manto existe a descontinuidade de Morozovich, né? Morro para os mais íntimos. E do manto para o núcleo externo existe outra descontinuidade. Os cientistas, olha, de tanto a tanto agora existe outra. E essa descontinuidade chama de Gutenberg. Descontinuidade de Gutenberg, tá? Tá entendendo? Acredita que o núcleo terrestre seja formado de duas porções, uma externa, que é líquida, né? E uma interna, que é, obviamente, sólida, que é o NIF, que nós vamos entender agora, ok? As ondas sísmicas nessa camada, ela é bem menor do que a do manto. Então tem uma diminuição aí, geralmente por ser, obviamente, mais líquido esse material do núcleo externo. E por fim, nós temos a última camada, que é o núcleo interno. O núcleo interno ele é sólido, gente. Ele é principalmente rico em ferro e níquel. Por isso que era chamado de nífen, né? A gente confunde. Núcleo interno, aí outras pessoas nífen, mas é praticamente a mesma coisa. Mas antigamente era chamado de nífen. Hoje os cientistas chamam mais de núcleo interno mesmo. Então o núcleo interno deve ter a mesma composição que o externo, mas devido à altíssima pressão, ele é sólido. Embora a temperatura chegue a 5.000. Então veja bem, estamos no que? A 2.200, né, graus. E agora chega a 5.000 graus Celsius. Então é muita quentura. É um pouco inferior à temperatura da superfície do Sol. Ok? Quero que vocês entendam isso. O núcleo da Terra gira como todo o planeta. E os cientistas acreditam que isso gera uma corrente elétrica. Como uma corrente elétrica gera sempre um campo magnético, estaria aí a explicação para o magnetismo terrestre, que faz o nosso planeta comportar-se como um grande imã gigantesco, ok? Então a gente viu as camadas do planeta Terra, tá? Vou dar uma revisada aqui. Crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno, ok? Da crosta para o manto existe uma descontinuidade, existe uma diferença aí de ondas sísmicas considerável, que é a de Morozovich. E do manto para o núcleo externo existe outra descontinuidade, que é a de Gutenberg, ok? Por meio desses movimentos que a gente acabou de falar do manto,
que proporciona aquelas correntes convectivas, lembra que eu falei nesse instante? Pois bem, quero que vocês reflitam nisso. Deriva continental e movimentos de placa. Cerca de 2.200, alguns autores vão chamar, 2.200 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos em uma só massa. E essa massa chamava-se Pangeia, que quer dizer toda a massa. Então todos os continentes não havíamos, por exemplo, a África era separada da América, não tínhamos, era completamente junto. A Ásia era todo mundo juntinho e escalonal. Só que com esses movimentos, né, no manto, que proporcionam as correntes convectivas, começaram a separar esses continentes, eles começaram a ficar separados. Lá no Mesozoico, no Jurássico, então eles começam a separar. Cerca de 200 milhões de anos, ok? Então eles começaram a separar. E essa separação se dá porque a Terra tem suas transformações, ela passa por diversas transformações, né? Então, alguns cientistas dizem que daqui a alguns anos, muitos mais anos, acho que 200 milhões de novo, estariam todos juntos. Não na mesma forma, mas um pouco mais diferente, mas estariam todos juntos. Porque a Terra ela não para de passar por transformação. Então, existem 3 movimentos, chamados movimentos tectônicos, que eu quero que vocês entendam, que são das forças endógenas. Forças endógenas são forças que vêm do interior da Terra. Então, aquelas correntes convectivas vêm do interior da Terra e promovem esses movimentos tectônicos para que as placas ou elas se afastem ou elas se juntem, ok? Se chocam, enfim, ou elas deslizam uma na outra. E existem 3 movimentos tectônicos, que são o divergente, o convergente, o transformante e o conservativo. O movimento divergente, o próprio nome já diz, as placas tectônicas elas estão separando. Então, na medida em que ela se afasta, o magma ele preenche aquele espaço que foi deixado pela separação e cria uma nova crosta. Um exemplo disso, por exemplo, é a placa africana com a sul-americana. Elas estão separando em um limite de placa divergente. Entendeu? Então, o movimento divergente é quando as placas elas estão separando. E uma das consequências disso é que surge uma nova crosta, porque o magma ele vai saindo, ocupando espaço e vai resfriando, então vai ocupando uma nova crosta. Ok? Então nós temos a dorsal oceânica do Atlântico, que você percebe isso no Google Earth. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais essas ferramentas nas próximas aulas, então vocês não podem perder aqui e acompanhar o ritmo. Ok? Então o segundo movimento é o movimento convergente, ou seja, as placas elas se chocam. Elas têm o mesmo sentido de encontro, elas se encontram, o mesmo sentido. Tá? Um exemplo é, na medida em que a placa africana ela separa da sul-americana, a sul-americana ela está se chocando com a placa de Nazca, que é uma placa oceânica. Okay? Então, em alguns locais, existe uma região chamada de subducção, que é quando uma placa ela mergulha sobre a outra. Okay? Então, a mais densa, ela mergulha. Então, como vocês podem ver na imagem aí, ó. E essa proporção delas estarem se chocando dá uma consequência, obviamente, né? Que as grandes cadeias de montanhas, por exemplo, a dos Andes aqui na América do Sul, nós temos, por exemplo, o Himalaia, nós temos na Indonésia também. Então, na medida em que eles vão se chocando nas placas, as consequências disso é formar grandes cadeias de montanhas. E como as rochas elas não são elásticas, como por exemplo o plástico, como o próprio elástico, começa a haver fraturas nessas montanhas. E a fratura, quando ela é exposta, o magma pode vir e, enfim, dar origem aí aos vulcões que nós conhecemos, que é muito frequente nessas áreas de grandes montanhas. Os movimentos transformantes ou conservativos. Esse movimento eles não estão nem divergindo, ou seja, separando, eles não estão nem convergindo, eles estão deslizando lateralmente. Então a placa ela desliza lateralmente. Nem afasta, nem se choca, ela desliza lateralmente pela livre de pressão. Então, quando isso ocorre, pode acontecer grandes terremotos destrutivos, ok, gente? E um local, por exemplo, que é o encontro de 2 placas, é no San Andrés, nos Estados Unidos. Então, pode ser visto a olho nu, né, esse encontro de placas. E quando acontece, grandes terremotos, porque é muita tensão liberada, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês podem voltar ao vídeo. Qualquer coisa, vocês colocam aqui nos comentários. Curta esse vídeo, mande para a sala, para os amigos que vão fazer Enem. Vocês não podem deixar perder esse conteúdo, né? Então, fica aqui com a gente, se inscreva, porque terão muitos outros vídeos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.